Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Pode Simplificar, um podcast que reúne os protagonistas do setor público no Brasil para compartilhar suas experiências e percepções sobre a transformação digital e mostrar como a tecnologia pode facilitar a vida das pessoas. Eu me chamo Delza Assis e hoje eu estou aqui com o Armando Silva, que é gerente de desenvolvimento de pessoas da Prefeitura de Caruaru. Seja bem-vindo, Armando. Muito obrigado, Delza. Prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouco, das nossas experiências. Espero que a gente consiga, de alguma forma, contribuir aí para quem está nos assistindo. Maravilha. E o tema de hoje do nosso podcast é Aprendendo com a Comunicação Interna e a Capacitação de Pessoal com Caruaru. E aí, para a gente falar sobre esse tema, Armando, eu queria começar explorando a questão da integração entre os servidores e os órgãos de uma prefeitura, né? A gente sabe que quando a gente olha para a gestão pública, esse é um fator essencial para alcançar o que a gente chama de eficiência lá dentro da prefeitura, mas muitos municípios ainda lutam com isso, ainda têm suas dificuldades. E já que a gente está aqui para aprender com vocês, eu quero saber como que Caruaru vive essa realidade de integração entre servidores, entre secretarias e órgãos. Como que vocês fizeram isso e como é a realidade de vocês hoje? Então, é uma excelente pergunta. Na verdade, essa necessidade de integração, ela é latente em qualquer órgão, né? Seja da administração pública ou até da privada mesmo. A gente vê que essa dificuldade na comunicação, ela é presente e é uma realidade de todos, né? Sendo que a gente aqui de Caruaru, através de sistema de protocolo eletrônico, né, a gente conseguiu alavancar aí e desenvolver bastante essa questão da comunicação dentro aqui da nossa realidade, né, uma vez que a gente levava muito tempo, né, para poder conseguir alcançar aí os servidores, né, através de uma comunicação efetiva, eficiente. Você imagina que Caruaru é uma cidade com 400 mil pessoas, então as secretarias, os órgãos da administração municipal, eles não são integrados, não são localizados geograficamente próximos um do outro, né? Então ficam aqui alguns quilômetros depois, e são muitos, né? São múltiplos. Então a gente tinha uma grande dificuldade antes de trazer, de contratar essa ferramenta tecnológica, de comunicar, né, aos órgãos qualquer que fosse a situação. Então, uma circular simples, a gente passava uma semana inteira para conseguir alcançar aí todos os órgãos, sendo que essa comunicação ainda assim não era eficiente, né? Ainda era muito falha, porque muitas vezes as pessoas não ficavam sabendo. E hoje, através de alguns segundos, todos ficam cientes da situação, a gente consegue uma integração muito mais efetiva, uma participação, consegue também engajamento, melhoramos a eficiência. A gente viu que conseguimos reduzir o tempo de atendimento, né, das demandas por conta dessa melhoria na comunicação em torno de 70%. Então é um avanço muito grande para o nosso município. A gente tem sido exemplo, né, para as cidades aqui da região, Caruaru sendo conhecida já como um polo cultural muito forte, né, através da cultura do barro, do Alto do Moura, também um polo gastronômico, um polo têxtil, né, muito forte. Aqui tem as feiras da Sulanca, aqui nós temos a maior feira, né, do mundo, feira livre. Então, assim, Caruaru já é, de alguma forma, vista por municípios vizinhos e estamos entrando aí também para esse ranking, né, das cidades que estão utilizando aí a tecnologia a seu favor para melhorar a eficiência no setor público também. Então, isso é um orgulho muito grande para a gente. Nossa, Armando, muito interessante assim, o seu relato, e principalmente em relação à diminuição do tempo. 70% é muita coisa, né? E aí Isso. você me conta que vocês conseguiram fazer essa integração entre órgãos e secretarias através de uma plataforma, não é isso? Uma plataforma digital. E principalmente por conta da localização geográfica dessas secretarias, né? E eu imagino que, tendo essas secretarias distantes, para você levar um ofício, um processo de um lugar para o outro, realmente demanda muito tempo e esforço, né, do servidor. E com a plataforma essa realidade muda, né? E aí eu queria que a gente explorasse mais nesse sentido, para a gente falar também de comunicação, que às vezes um servidor precisa se comunicar com o outro, mas por conta dessas barreiras, ele não consegue ter uma comunicação efetiva, e acredito que um dos grandes ganhos dessa integração é diretamente essa comunicação mais efetiva, né? E eu queria que você trouxesse para a gente alguns insights
sobre o papel da tecnologia nessa melhoria, né? Como é que é a situação da comunicação interna entre os servidores, experiências de vocês, e como foi que a tecnologia ajudou isso a acontecer? Maravilha. Então, dentro dessa realidade, né, nossa, a gente já está entrando aí, já somos, na verdade, um governo digital. A nossa intenção é que nós nos tornemos, em pouquíssimo tempo, uma prefeitura 100% digital, ou seja, aquela que consegue atender tanto o cidadão às suas necessidades presencialmente, mas também à distância. Então, nós estávamos caminhando para isso, era meta do governo, né, entrar nesse meio, nesse âmbito aí digital, mas a pandemia de 2019 ela deu uma acelerada, né? Nós passamos do degrau 3 para o degrau 30, né, em questão de pouco tempo. Então isso foi muito positivo por um lado, por outro nos ensinou bastante, né, porque a gente precisou adaptar alguns fluxos, melhorar algumas demandas, algumas situações, alguns atendimentos que até então a gente não tinha como realizar de forma digital ou de forma sem ser da forma presencial, né, tendo o cidadão ali presente. Mas a gente conseguiu ir adaptando e hoje praticamente 100% da prefeitura já funciona dessa forma digital. Em relação à comunicação, né, entre os servidores, a gente adotou uma prática com a ajuda de vários aplicativos também. Temos o site institucional, temos o e-mail institucional e também a ferramenta, né, de comunicação mais rápida para troca de mensagens, né, que é bem difundida hoje, todo mundo tem, todo mundo utiliza. E a gente também utiliza essa ferramenta a nosso favor. Né? Então, através de grupos, né, de mensagem, para troca de informação, a gente tem inserido nessa plataforma digital todas as gerências, né, de todas as secretarias, onde o líder ele fica ciente da situação, daquela demanda, daquela necessidade, ou daquele evento, daquilo que ele vai precisar passar aos seus subordinados, e através dali ele pega aquela informação, coloca no grupo, e isso acontece de forma escalonada. Né? Então, a informação vem da alta administração, ela passa ali pelo primeiro, segundo escalão, e vai descendo a gerência, coordenação, e acaba chegando ao servidor ali de ponta, que é aquele que está ali de frente a frente com o cidadão, que entrega o serviço. Então, a gente conseguiu melhorar a comunicação. Não é 100% ainda efetiva, porque existem algumas falhas, mas estamos caminhando para melhorar isso aí cada dia mais. Sim, perfeito. Quando a gente fala de transformação digital, é difícil a gente chegar a um 100%, né? A gente está sempre em Isso. melhoria, a gente está sempre adaptando, mas a experiência de vocês é muito, muito interessante, principalmente em relação à comunicação, porque facilita para os servidores fazerem essa comunicação entre si e também traz uma segurança para a prefeitura de que todas aquelas informações estão reunidas ali naquele meio de comunicação oficial, né? Então, é muito interessante. E Armando, eu pensando nisso, né, porque a gente está falando de pessoal, a gente está falando de servidores utilizando plataformas digitais, a gente também está falando de um desenvolvimento de novas habilidades por esses servidores. Né, e são habilidades muito valiosas hoje em dia no mundo altamente tecnológico. Né, então, esses servidores eles estão ali trabalhando no setor público, mas ao mesmo tempo adquirindo habilidades super atrativas para o mercado de um modo geral. Né? Se antes muita gente achava que trabalhar no serviço público não era algo atrativo, não trazia desenvolvimento de carreira, hoje essa é uma realidade diferente quando a gente fala de uma prefeitura que está totalmente digitalizada, que está antenada com a tecnologia. E eu queria falar sobre isso com você. Né? Em relação ao desenvolvimento de pessoal, é uma prática já consolidada, essa rotina de treinamentos, capacitações no setor privado, mas a gente vê que o setor público também está amadurecendo muito isso. E eu queria saber se vocês têm iniciativas nesse sentido, como isso tem acontecendo aí com os servidores de vocês. Exato. A administração pública ela mudou, né? Ela mudou de alguns anos para cá. Se a gente olhar para, não precisa nem olhar para muito tempo, muito longe. 10 anos atrás é muito. Vamos olhar para 5 anos atrás. A gente tinha um tipo de administração pública que estava caminhando, que estava se aprimorando, mas ainda engatinhando. Hoje nós já temos uma administração pública que é voltada para a eficiência. Então, assim, há muitas ferramentas do setor privado, a administração pública trouxe para si, utiliza essas ferramentas de acompanhamento, de monitoramento, e não é diferente com a questão do desenvolvimento de pessoas, que é tão importante, né, para as organizações privadas e principalmente para as públicas, né, que até então não tinham essa preocupação de forma tão efetiva, tão latente. E aí, no ano de 2018, quando eu confesso a você que eu fui uma dessas pessoas que foi surpreendido com cair assim de paraquedas no setor público, Uhum. sempre trabalhei no setor privado, passei 10 anos como
gestão de pessoas, desenvolvimento de pessoal, já trabalhava com isso, mas sempre no setor privado. E aí, no ano 2018, eu fiz uma seleção aqui na Prefeitura de Caruaru, passei nessa seleção e entrei, né, para a administração pública, não com muita expectativa, mas com aquele pensamento ainda retrógrado de que era tudo meio assim empurrado com a barriga, que as coisas eram feitas a toque de caixa, que não havia tanta preocupação, que não havia tanta cobrança. E que bom que eu vim para Caruaru, porque aqui a realidade já era totalmente diferente. Eu fiquei muito surpreso, porque quando eu cheguei, eu era até mais demandado, mais cobrado do que quando eu trabalhava no setor privado, né? As responsabilidades eram muito maiores, porque envolviam diretamente a transformação da cidade, a transformação de pessoas, de ambiente, de lugares. Então é uma responsabilidade gigante você trabalhar com política pública. E tive o privilégio de, nesse mesmo ano, 2018, começarmos um diálogo, uma conversa para exatamente enxergando essa necessidade de capacitação no município. E aí, observando alguns modelos a nível estadual e federal também, das famosas escolas de governo, né, que na verdade é um modelo que veio de fora, né, veio do exterior para cá, para o Brasil, também é recente, tem menos de 10 anos. Então, observando esse modelo que é muito interessante, né, que é onde o servidor, ele capacita o servidor, o custo disso, o custo operacional é muito pequeno em relação ao ganho que você tem. Então, a gente resolveu implantar isso em Caruaru. Em 2018, nós instituímos a escola de governo, que na verdade é um modelo, né, uma política pública de desenvolvimento de pessoas, de desenvolvimento continuado, né, dessas pessoas, onde a gente faz o mapeamento secretaria por secretaria todos os anos para entender ali do gestor qual é a necessidade que o seu servidor, que a sua equipe, ela tem de capacitação, o que é que está faltando, né, o que é que ele pretende, o que é que ele gostaria de obter daquele servidor. Ouvimos também a população, vamos coletando esses feedbacks e a partir disso a gente monta uma estratégia, montamos um edital, né, de credenciamento para chamar, né, esses servidores que têm qualificações. A gente fez, através desse mapeamento, nós descobrimos que existiam servidores que estavam como posso dizer, subaproveitados. Sim. Então, servidores que tinham doutorado, que estavam atuando dentro de uma biblioteca, por exemplo, pessoas com qualificações excelentes que poderiam transmitir esse conhecimento, propagar isso da gestão municipal, melhorar o rendimento e estavam ali subutilizados. Então a gente identificou essas pessoas, fizemos esse chamamento, né, através desse credenciamento, credenciamos esse instrutor, quais são as qualificações e a partir disso a gente começou a montar os cursos, né? Então começamos inclusive por essa questão da tecnologia. Né, a gente viu que muita gente, muitos servidores, inclusive os efetivos, que se sentiam de alguma forma não muito privilegiados ou não muito assistidos, né, em relação aos demais, porque não havia uma capacitação, um olhar para eles, uma integração. E aí a gente viu que muitos desses que estavam há 30, 25 anos na gestão não contribuíam tanto, não por não querer, mas por não saber fazer. A tecnologia ela veio e quando ela veio, ela entrou em todos os espaços, ela invadiu tudo, ela tomou conta de tudo para melhorar, para facilitar. Só que isso foi bom, isso foi positivo por um lado, mas por outro lado foi negativo porque muita gente ficou ali aderido, ficou naquela insegurança, não conseguiu acompanhar o avanço tecnológico. E foi aí que a gente chegou junto e iniciamos pelos cursos de tecnologia. Separamos por módulo bem direitinho, iniciamos o módulo inicial, que seria a inclusão digital, trazer essa pessoa para o universo digital, essa pessoa que nunca teve contato, ou que tinha receio, ou com muita dedicação, com muito carinho, muita paciência, porque não é fácil você trabalhar com uma criança que tem já esse feeling, já essa questão assim de curiosidade, de ser destemida, é uma coisa. Você trabalhar com um adulto, com uma pessoa já de 50, 60 anos, 80 anos, como eu já tive alunos de 80 anos, né, em sala de aula, em laboratório de informática. Então isso foi maravilhoso, uma experiência incrível, onde a gente aprendeu muito e os feedbacks depois foram extremamente positivos. Né? Então pessoas que não conseguiam contribuir muito passaram a contribuir muito para o setor, passaram a estruturar, mandar e-mail, né, receber, fazer pesquisa na internet, fazer uma cotação. Então nós conseguimos integrar. Essas pessoas se sentiram extremamente motivadas, né, por terem recebido isso da gestão pública, porque conhecimento é um presente, é algo que você adquire Verdade. e você leva para si, para a sua vida. Muitos relataram, inclusive, mudanças, não somente no setor de trabalho, no ambiente de trabalho, mas principalmente também no ambiente familiar,
algumas senhoras que diziam assim, eu não tinha muita integração com meu neto, hoje eu consigo interagir com ele, troco mensagens e mando e-mail. Então, você, eu enquanto gestor, né, desse projeto, e isso para mim é muito gratificante, seja assim, é emocionante para mim, né, eu ver esses relatos assim, porque você vê a transformação do ambiente. A educação ela tem esse poder, né, de transformar o ambiente onde ela está inserida. Então, de lá para cá, 2018 para cá, nós já fizemos mais de 200 cursos, nós já capacitamos mais de 4.000 servidores. Temos uma pausa por conta da pandemia, que a gente não tinha estrutura ainda para fazer a aula EAD, senão o alcance tinha sido infinitamente maior. Mas estamos trabalhando, né, e isso não para, é um desenvolvimento continuado, como a própria estrutura da escola de governo, ela se propõe a isso. Então, desde que o servidor ele entra no setor público, por qualquer que seja a porta, se for um cargo de livre nomeação, exoneração, um cargo comissionado no caso, se for um cargo efetivo por concurso público, se for uma seleção simplificada por um contrato por um tempo determinado, não importa. Quando ele entra, ele chega na minha gerência, ele é bem recebido, a gente faz essa entrevista, verifica quais são as necessidades desse servidor, o que é que ele tem para oferecer, porque é uma troca, né? Ali ele pode ter uma qualificação que ele pode se tornar um instrutor para dar um curso de orçamento público. Não é da área do orçamento, mas é da área do administrativo. Vamos dar um curso de rotinas administrativas, um curso de atendimento, né? Então, dentro daquela especificidade que ele tem, aquele conhecimento, ele consegue contribuir e ele consegue receber também. Então, com isso, Caruaru cresceu muito, né, avançou muito em relação a essa integração, a esse desenvolvimento, e a gente está caminhando, né? Esse ano antes a gente utilizava a estrutura da própria administração, ou seja, Secretaria da Educação, Secretaria de Saúde, tinha seus prédios, seus auditórios, então a escola de governo meio que ficava surfando, né? Ora estava no auditório, ora estava no outro, e esse ano a gente está muito feliz porque a gente vai ganhar um prédio próprio da escola de governo. Ela vai ganhar uma estrutura física real, com salas de aula, com laboratório, onde a gente vai poder receber esse servidor aí com muito mais qualidade e ter um alcance muito maior aí, tendo cursos o dia inteiro, inclusive no horário noturno também. Que incrível, Armando. Essa experiência sua aí em Caruaru é realmente impressionante, assim. Tenho certeza que muita gente que está ouvindo o podcast, que está assistindo, vai poder querer replicar essa experiência, não é? Porque realmente traz esse reconhecimento para o servidor que muitas vezes estava se sentindo estagnado, estava se sentindo subaproveitado, como você falou. Então, é realmente impressionante a gente ouvir de vocês aí como é que está sendo esse processo e os resultados, né, que vocês estão tendo aí em Caruaru. Bom, e você me falou que você veio do setor privado, né? Então você tinha uma rotina aí bem diferente, eu acredito, né, em relação a fluxos, né, processos. E eu acredito que quando Caruaru se transformou digitalmente, você viu isso com muito bons olhos, né, para a sua própria função mesmo. Então, eu queria que a gente conversasse sobre você agora, no sentido da sua posição, né, enquanto gerente, enquanto liderança, da sua rotina, como que a tecnologia transformou a sua rotina aí na prefeitura, né, o que ela trouxe para você enquanto líder, enquanto gerente, de benefício, o que ela facilitou para você? Certo. Inclusive, eu não quero mais voltar para o setor privado, não. Porque eu me apaixonei pelo setor público. Como eu disse, é muito gratificante você ver a transformação das pessoas. A diferença, eu senti um choque assim de realidade grande, não foi pequeno, mas uma diferença que para muitos é sutil, para mim não foi sutil, para mim foi muito enriquecedora e de alguma forma acalentadora. É a questão de que, pelo menos aqui em Caruaru, você extremamente acolhedor, onde existe uma humanização muito grande, né, em relação ao servidor. A gente não é visto apenas como uma ferramenta que vai operacionalizar determinado processo para obter um resultado, né? Então, eu tinha essa percepção, pelo menos as experiências que eu tive no setor privado me levaram a ter esse tipo de experiência. Agora eu estou falando de mim, não estou falando que é uma realidade ou que é isso que acontece, mas é a minha experiência, a experiência do Armando. E era assim que eu me sentia mais. Cheguei no setor público e tive uma receptividade maior, né, onde o tratamento humanizado é bem mais visto, né? Então, isso me fez, de alguma forma, me apaixonar pelo setor e quero ficar por aqui enquanto seja possível. Enquanto gerente, né, da prefeitura, na verdade, eu entrei como analista administrativo, quando eu passei nessa seleção simplificada.
E aí fui me desenvolvendo e já caí, né, já me colocaram lá, tive o privilégio de me colocarem nesse setor de desenvolvimento, que até então era uma outra gerente que estava, e aí fui aprendendo muito com ela, inclusive, e pude me desenvolver, e aí logo, um pouco tempinho depois, ela teve que sair, e ela me indicou para assumir a gerência, e a partir de então eu me tornei gerente. A tecnologia, ela sempre fez parte da minha vida, eu sempre fui muito curioso, nunca fiz curso dessa área tecnológica, mas sempre gostei muito de trabalhar nisso, sabe? Porque eu sempre via que a tecnologia, ela otimizava os processos, ela impulsionava os fluxos, ela tinha um alcance maior. Então, eu sempre trazia isso como diferencial do meu trabalho, o trabalho do Armando, né? Então, tudo que eu oferecia, tentava colocar ali a tecnologia no meio e envolver isso. Então, qualquer pesquisa que eu fazia, eu utilizava a tecnologia, utilizava formulários eletrônicos, né? E encaminhava isso pela plataforma, apresentações digitais, utilizando as ferramentas que iam surgindo, né? Então, eu sou do tempo ainda acho que talvez você nem saiba o que é isso, mas eu fiz um curso de datilografia, Ah, então ainda ah, sou é do do tempo meu da tempo mesmo. datilografia. Então, mas logo depois aí entrou, né, a era da informática, da internet, então isso melhorou muito. Então, no meu dia a dia, eu utilizo a tecnologia 100% do tempo, né, para otimizar os processos. Inclusive, às vezes eu estou, não somente eu, né, eu estou falando da minha experiência, mas eu me coloco no lugar de um gestor municipal, né? Eu falo o maior nível hierárquico, no caso, o prefeito aqui, por exemplo, que às vezes tem compromissos N diversos em várias cidades do município, às vezes está em outro país e consegue ali resolver uma demanda pelo telefone, pega o telefone, abre lá o aplicativo, assina o que precisa assinar, demanda o que tem que demandar. Então eu fico imaginando quanto tempo às vezes a gente perdia, né? Quantos investimentos a gente deixava de receber porque perdia o prazo de uma assinatura, de um projeto. Então, a tecnologia ela vem somar. Né? Ela precisa somente ser direcionada, né? Para não ficar subutilizada também. Então, você fazendo isso e sabendo administrar isso, você consegue aí bons resultados. Né? Então, assim como a minha gerência ela tem conseguido, graças a Deus, a gente tem conseguido apresentar um produto, um resultado, né, que é mensurável, a gente consegue ver isso na prática, no dia a dia das pessoas, e a tecnologia ela é essencial para esse desenvolvimento, né, dessas pessoas. Realmente, essa liberdade geográfica é uma coisa que eu acho impressionante também, assim, quando a gente fala do gestor público, porque o gestor público ele precisa estar em vários lugares, muitas vezes, ele precisa estar resolvendo coisas estratégicas, às vezes em outros lugares, em Brasília, né, em outras cidades. E aí, quando Sim, ele sai da prefeitura e está com tudo lá travado sem tecnologia, isso atrasa muito fluxos, né, assinaturas, às vezes, como você falou, às vezes uma simples assinatura, que com um clique poderia ser resolvida, fica lá semanas esperando o gestor às vezes voltar, mas o gestor não pode se abster dessa rotina, porque é essencial para o sim, município que ele fique visitando pessoas importantes, né, parceiros, para conseguir de fato alcançar os objetivos do município. E essa liberdade geográfica é de fato assim um dos maiores presentes que a tecnologia pode trazer para esse gestor, porque vai possibilitar ele trabalhar na rotina administrativa dele, mas ao mesmo tempo estar ali fazendo suas articulações, né, conseguindo os investimentos para o município, enfim, tudo que é necessário na hora de sair ali e isso. colocar o pé na estrada. Bom, Armando, eu aprendi muito hoje com você aqui com a experiência de Caruaru e infelizmente a gente está caminhando para o fim do nosso pod, mas eu tenho certeza que muita gente vai se inspirar em vocês assim para transformar sua prefeitura, trazer a tecnologia. E eu queria finalizar fazendo uma pergunta para a gente motivar os nossos ouvintes, os nossos espectadores, para viverem essa realidade também, lá nas suas prefeituras. Então, pode considerar aí que a gente tem muitos gestores, servidores assistindo, ouvindo, e eu queria que você deixasse uma mensagem para essas pessoas no sentido de como que eu faço para começar, o que é que eu penso primeiro, que pessoas eu preciso reunir, assim, o que é mais importante você acredita para começar um projeto como esse? Gente, primeiro do que tudo, eu acho que você tem que ser uma pessoa destemida, né? Você não pode ser aquele que tem as ideias, que de alguma forma transmite essas ideias e tenha certeza que nem em todo momento, nem em todo tempo vai ser oportuno dentro da sua realidade, né? Eu falo isso por uma experiência própria.
alguns projetos que nós pensamos, idealizamos para essa gerência que eu atuo, não foram executados na época que eu pensei, na época que eu projetei, na época que eu imaginei e fiz pesquisas e mostrei resultados, porque não era o momento oportuno. Então, o importante é você não desistir, você ser resiliente. Então, se você tem isso em mente, se você quer fazer isso aí no seu município, dentro da sua realidade, chame as pessoas estratégicas, passe a informação, transmita, comece pelos resultados, né? A gente vai ter resultado X, Y, Z, né? Mas o importante é você integrar. Né? Não comece sozinho, não ache que você vai conseguir chegar também do dia para a noite, mas dê o primeiro passo. Né? Comece fazendo pesquisas simples, né? Como eu fiz no começo. Vamos ver como é que a gente... eu comecei fazendo assim, vamos falar de números, né? Gestor gosta muito de falar de número, de dinheiro. Eu já vinha do setor privado, então já tinha essa expertise já. Eu digo, então vamos começar por aqui, vamos fazer um orçamento. Vou pegar as empresas aqui de Caruaru, que trabalham com o ensino, né? Então, não estou falando de faculdades, mas assim, essas empresas do Grupo S, por exemplo, Senac, Senai, Sebrae, de cursos técnicos, profissionalizantes, vamos fazer um orçamento com essas empresas. Quanto seria para capacitar 100 servidores aqui de Caruaru? Aí pegava o orçamento. Então, aí fiz o comparativo. Ó, se a gente fizesse um programa onde servidor capacita servidor, o custo disso aqui ia ser praticamente zero. Então, eu consegui mostrar ali, abrir os olhos da gestão, de que com muito pouco a gente conseguiria fazer muito. Então, a minha dica é essa, começa por aí, começa de uma forma racional, atenção para os números, porque é isso que de fato, né, enche os olhos assim do gestor, ele vai ter um olhar mais carinhoso para isso, e aí depois que os resultados acontecerem, começa com um curso, não precisa começar com 10 não, a gente começou com um curso, uma sala de informática, onde de alguma forma, na época, a gente não vai investir nada, vamos só fazer um teste, então eu vou ser o professor, né? Eu sou o gerente, então eu não estou apostando no projeto, então eu mais do que ninguém me coloco à disposição. Então fui para a sala de aula, fui ensinar o pessoal, chamei os meus analistas, cada um pegou uma turma e a gente conseguiu fazer a primeira formação. E aí, quando os resultados apareceram, os feedbacks foram incríveis, maravilhosos. Aí no ano seguinte, a gente já teve uma abertura maior. Então é isso, vá seguindo degrau por degrau, não ultrapasse as etapas, o importante é você começar. Tá? Comece, acredite e não pare. Você vai conseguir chegar lá. Perfeito, Armando. Bom, esse foi o nosso papo hoje sobre comunicação interna e capacitação de pessoal com Caruaru. A gente aprendeu bastante. Eu te agradeço por ter acompanhado esse papo super enriquecedor e a gente continua por aqui buscando as melhores experiências com a transformação digital no setor público do Brasil e eu te espero no próximo episódio. Até mais!